Telegramas recebido comunicando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde destinado ao pagamento de financiamento aos centros de referência em saúde do trabalhador. Resposta ao ofício do presidente da Câmara, Paulo de la Rua, sobre a implantação de uma sala pré-2 no período da tarde na EMEI Elza de Souza Barros, na Vila Ofélia. Resposta da telefônica ao requerimento do vereador Margarido sobre a manutenção de um telefone público na Avenida José Hermínio de Moraes. Resposta da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania ao requerimento de informação do deputado Ulisses Tassinari sobre a implantação do Centro Integrado da Cidadania, SIC, em Itapeva. Ofício circular da Câmara de Cotia, comunicando a composição da mesa diretora para o exercício 2012. Convite da Prefeitura Municipal de Itaporanga, 23ª Festa do Peão de Boiadeiro e 14ª FEMAI, que acontecerá no período de 8 a 11 de março de 2012. Proposituras: Executivo Municipal altera dispositivo da Lei 3.155, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI. Propositura, vereador Ney e Tarzan, emenda que assegura aos idosos 10% das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei Federal 11.977. Vereador Júnior Guari, alterando a denominação de via pública da rua Taquari. Pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encaminhando os projetos de lei 12 e 14 ao plenário para apreciação. Requerimento da Áurea, requerendo ao prefeito para que lhe informe a possibilidade de criar o cargo de técnico de nutrição para prestar serviço nas escolas municipais. Vereadora Áurea requer a Sabesp informação sobre a possibilidade de fazer reparos na calçada em frente à caixa d'água da Sabesp, localizada no Jardim Nova Itapeva. Vereador Osiel Pires requer ao Comutran informações a possibilidade de fazer demarcação de estacionamento para a farmácia na rua Narciso Gomes Teixeira, em frente à drogaria Bela Farma, no Morada do Sol. Vereador Júnior Guari, requerendo ao prefeito informações sobre a possibilidade de colocar guarda-reio na rotatória na Avenida José Hermínio de Moraes, nas proximidades da FAIT. Vereador Zé Pires, requerendo ao deputado Guilherme Mussi, Roberto Comerão leva o recado, para que apresente emenda parlamentar destinando o recurso para benefícios no bairro do Pacola. Vereador Leliel Ferreira, requerendo ao prefeito municipal informações concretas sobre a possibilidade de notificar o proprietário dos terrenos localizados na Avenida Avaré, entre os números 624 e 640, na Vila Aparecida, para que seja efetuada a limpeza imediatamente. Vereador Eliel Ferreira requer ao prefeito municipal informações sobre a possibilidade de fazer manutenção e canalização de água de chuva na rua em frente à quadra de esportes e à igreja do bairro São Dimas, no distrito do Areia Branca. Vai ser atendido, vereador. Requerimento da Câmara requer voto de congratulações à direção da rede Indi Comunicação, Grupo Itanews, pela construção de sua nova sede localizada no Distrito Industrial. Roberto Comeron indica a poda de árvores na Praça Maria Cristina Moreira de Souza, na Vila Bom Jesus. Roberto Comeron solicita a designação de agente comunitário de saúde para atendimento nas ruas Itapetininga e Apiaí, na Vila Bom Jesus. Vereador Roberto Comeron indica a viabilização de feira livre entre os bairros da Vila Isabel, Jardim Virgínia e Guanabara. Roberto Comeron indicando para que se proceda a poda de árvores na Praça João dos Santos, no Jardim Califórnia. Júnior Guari solicita imediatamente a roçada da praça localizada entre as ruas Mouraci do Prado Moura e Júlio Vieira Outes, no Jardim Horto do IP. Júnior Guari solicita a construção de praça com playground no terreno localizado na Rua Itaoca, ao lado do número 80, na Vila Taquari. Vereador Margarido solicita capa asfáltica na Rua José Pinheiro Carvalho, localizado no Jardim Doutor Pinheiro. Vereador Margarido
solicita lajotamento na rua Iporanga, no final da extensão localizada na Vila Bom Jesus. Vereador Margarido pede urgente a passagem de máquina motoniveladora e posterior cascalhamento nas estradas do bairro do Pacova, São Roque, São Dimas, Serrinha da Conceição, Saltinho, Invernada, Ribeirão Claro, Sudário, Leme, Avencal e Coelhos. Haja visto que a prefeitura tem inúmeras patrol e precisa fazer urgentemente os devidos reparos. Vereador Margarido indica para que se proceda a limpeza no córrego de Aranha, dando início na ponte que abrange entre os bairros Jardim Grajaú, Vila São Miguel e toda a sua extensão até a Vila Bom Jesus. Haja visto que se encontra abandonado e há muito tempo não é feito serviços de conservação naquela localidade. É isso que temos, presidente. Obrigado ao secretário Marma. E se reeleito vereador e se presidente da Câmara, vou convidá-lo para ser meu secretário. O senhor fez realmente, valorizou o pedido de cada vereador. Então, está feito o convite já a Vossa Excelência. Muito bem. Esta presidência encaminha os projetos de lei às comissões competentes para exararem os pareceres e os requerimentos e as indicações à Secretaria Administrativa para as procedências de costume. Estamos em regime de tema livre. A palavra está franqueada, senhores vereadores, pelo tempo máximo de 10 minutos. Senhor presidente em exercício, Roberto Comerão, Antônio Marmo, primeiro secretário, hoje na mesa, fazendo a leitura e os comentários das proposituras, né, e valorizando as proposituras dos vereadores, né? Vereadores, vereadora Áurea, imprensa presente, Itanews, senhoras e senhores presentes, Narcisinho lá do bairro dos Mineiros, que é transportador de aluno, sabe da necessidade de dar manutenção com urgência em todas as estradas, né, Marco? Que está todos, já, hoje foi lido da parte de lá, Narciso, mas daqui dos Prestes, Macuco, Mineiro, Bairros Pinto, já foi pedido semana passada. Agora esperamos que o Executivo, né, faça essa manutenção com mais urgência possível, uma vez que já começou o transporte de aluno, né? Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, mais para dizer que um voto de indignação que nós ficamos sabendo na semana, que o projeto de energia elétrica Luz para Todos, né, que atendeu milhares de pessoas, e infelizmente, sabe, doutor Pedro, parou justamente quando a Dilma ganhou a eleição. Então, o PT, né, mostra que é um partido, né, daqueles que fazem só obras eleitoreiras, né, vereador Áurea? Imagine só, eles têm a verba para o cidadão na zona rural fazer a casa, sabe, doutor Pedro? Faz a casinha, tudo, daí não tem como pôr luz. Eu fiquei indignado semana de ver umas casas prontas, daí fomos ligar lá, o plano tá cancelado, provisoriamente, vereador, mas está cancelado, está paralisado. Entende? Então o PT, né, partido do Lula, que elegeu a presidente Dilma, né, acabou a eleição, acabou o plano de Luz para Todos, Roberto. Então eu acho que está na hora dele fazer uma moção nessa casa aqui e pedir para a presidente Dilma, né, no caso, reativar com urgência o plano Luz para Todos, uma vez que eles incentivam os moradores da zona rural a fazer a casinha, mas chega na hora que termina a casa não tem energia elétrica. Então é absurdo o governo federal, o governo PT, né, vamos dizer, usando obras eleitoreiras, né, para o Brasil inteiro, não é só para Itapeva, não, estou falando no Brasil em termos, é uma obra em termos nacional, né, que eles paralisaram. Eu acho que é uma obra social, de um grande alcance social, por sinal, né, e eles têm que dar continuidade. Eu estou fazendo até uma carta, presidente, para o deputado federal Guilherme Mussi, para ir até o Ministério da Energia, vereadora, e pedir para eles a reabertura do programa, uma vez que agora são poucas unidades, são as pessoas que justamente estão usando desse empréstimo federal para fazer sua casinha, para manter o trabalhador rural na zona rural, não, Narciso? Mas como? Sem energia elétrica? O governo Lula, acho que ganhou a eleição, parou as obras, não faz mais nada, né? E eu venho nessa tribuna, Chiquinho Lara está aí presente,
prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco na Câmara Municipal. Nós estamos fazendo uma moção, um requerimento de aplauso para o Itanews. Eu gostaria de citar aqui, nessa tribuna, né, parabenizar o Itanews pelo seu novo prédio, né, jornal, gráfica, revista web, né, a TV web, a revista I, né. Então a gente veio a essa tribuna para, né, com alegria de saber que a Câmara está fazendo um requerimento de aplauso para um empresário que investe em nossa cidade. Tem inúmeros funcionários, né? Eu não sei quantos, mas tem muitos. Então assinei o requerimento de aplauso e a gente vem a essa tribuna para confirmar, né, o grande empresário Kiko Carles, e o cara dono, né, proprietário do Grupo Itanews, né? Então fica aqui nossos aplausos para o grande empresário que ele é, grande pessoa, para sua família e tudo, e para todos os funcionários do Itanews também, do Grupo Web, da TV Web, da gráfica, do jornal Itanews, para todo o seu grupo inteiro, né? Fica aqui nossos votos de consideração e que ele prospere ainda mais, consiga prosperar mais, crescer mais em sua empresa e gerar mais emprego em Itapeva. Muito obrigado a todos, boa noite. Senhor presidente, estou parecendo Roberto Carlos, microfone desse jeito. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, senhores vereadores, vereadora Aura, imprensa presente nessa noite, gostaria de saudar a TV Web Itanews e a mais nova integrante aí da equipe, Eren. Parabéns por integrar essa equipe, é uma família. Sucesso para você nessa empreitada. Parabenizo o jornal A Gazeta, através do Eduardo, e ao mesmo tempo, uma parceria com a 87 FM, que vem a brilhantar os trabalhos dessa noite. Também gostaria de parabenizar o público presente, em especial ao Dr. Pedro, ao Chiquinho, e dizer, aliás, externar a vocês o meu boa noite. Ao Robson, também presidente do partido DEM. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna essa noite. Na verdade, o vereador Margarido falou com autoridade e com muito conhecimento com relação a esse programa Luz para Todos. A bem da verdade, sabe, vereador Margarido, tem Vossa Excelência tem razão em partes. Parece até meio que paradoxal. Eu hoje estou no PSDB e não vou defender a questão da política do PT, porque na verdade foi mudado, sim. Houve uma pequena alteração no programa. Hoje tem um outro programa, vereador Margarido, que eu não vou precisar o nome desse novo programa, mas acontece que a burocracia, ela está impossibilitando a viabilidade das concessionárias implantarem eletrificação rural. Por quê? Porque eles só implantam em áreas acima de 1 alqueires, ou seja, 24 mil metros quadrados, se eu não estou enganado. Tá. E o pequeno que tem lá seus 12.500 metros quadrados, que também trata-se de ser uma área de aí de um tamanho não tão relevante, mas uma área, um aspecto significativo, esse não pode ser contemplado. Por quê? Porque meio alqueire, ou seja, 12.500 metros quadrados, não gera escritura. Automaticamente vale a pena dizer que quem tem menos de 1 alqueire, esse está sendo privado do direito de ter energia. Esse é o novo programa. E dentro desse novo programa ainda tem uma outra diferença, doutor Margarida, que é interessante, Vossa Excelência foi muito feliz ao abordar, é que no Luz para Todos, o cidadão proprietário do imóvel na zona rural, ele praticamente não teria, aliás, ele não tinha custo algum. E hoje ele tem que ter o padrão dele instalado, como se fosse uma residência, a energia chega até lá. O mais difícil é fazer essa energia chegar até lá. Entendeu? O maior problema do nosso país, lamentavelmente, é a maldita burocracia. É tanta burocracia, vereador Aura, que principalmente, como diz o vereador Tarzan, principalmente para cima do coitadinho. Quanto mais simples ele for, maior é o tamanho do muro que ele tem que arrebentar. Parece que fazem questão de colocar uma barreira de um muro de 30 metros, sabe, Zé? Que é para ele dar com a cara no muro mesmo. Entendeu? A impressão que a gente tem desse Brasil, lamentavelmente, é um país adorável, gostoso de se viver, mas lamentavelmente é essa conotação que a gente tem.
Então, vereador Margarida, Vossa Excelência tem razão quando aborda esse tema, esse item, entendeu? Foi, assim, de uma sintonia bastante profunda. Foi muito interessante Vossa Excelência trazer esse assunto à baila. Também, bem rapidamente, senhor presidente, eu gostaria de estar aqui comentando com relação à nossa viagem que a gente teve na tarde de terça-feira em São Paulo, uma reunião agendada com o secretário estadual de Habitação, Bruno Covas, um menino novo, mas que ele tem aí uma vontade muito grande de fazer as coisas, de ver as coisas acontecerem. Nós temos aí um gargalo, e esse gargalo, infelizmente, ele acabou emperrando a questão da saída dessa estrada que liga Ribeirão Branco a Piaí. E eu achei que foi oportuno, o presidente, nosso presidente Paulo de la Rua, quero parabenizar o presidente e ao vereador Tarzan, que fez essa comitiva, organizou essa comitiva. Lá estavam, eu acho que quantas cidades estavam lá, vereador Tarzan? Umas 5, 6, 7 cidades. 7 cidades aqui da região sendo representadas. Isso, para mim, até falei lá na reunião, é a mostra de que a região não está dormindo, chupando pirulito, não. A região está acordada, sim. Fomos cobrar do governo do estado uma posição com relação a essa estrada. É uma importante ela de ligação, vereador Áureo, porque na verdade vai estar ligando essa região nossa e toda essa pequena região que tem aqui no Vale do Ribeira, vai estar ligando a um importante polo comercial que é Curitiba. Entendeu? Então é de suma importância que hoje nós tenhamos essa pavimentação. E o governador Geraldo Alckmin, no governo presente, que esteve em Itapeva, eu achei que Itapeva, para uns, as más línguas nada vai agradar, não adianta. Por mais que se faça, não vai agradar mesmo. É um direito das pessoas também de pensarem dessa forma. Mas, ao meu ver, eu acho que Itapeva conseguiu avançar em alguns aspectos. É evidente que nós temos que avançar muito mais. Eu acho que o 100% a gente nunca atinge. E é esse o papel do parlamentar, é esse o papel da população, é esse o papel da sociedade civil organizada, que é estar cobrando, sim, do poder público uma posição em defesa do seu município. É a bandeira do município. Está aqui o Robson, que esteve lá também junto, e que levou a mensagem até o secretário de Estado. E eu acho que as coisas vão caminhar numa celeridade bem grande, a gente vai conseguir atingir esse objetivo. E é um clamor da região, é um dos clamores da nossa região. E eu acredito muito no governo Alckmin. Eu acho que é um governo sério, é um governo que tem, pelo menos ele tem quebrado essa forma centralizadora de ter o seu palácio lá em São Paulo e as pessoas terem que ir até ele. Ele está criando uma forma inovadora, descentralizando o poder. Isso é muito importante. Ao meu ver, isso é ir em busca dos interesses da população. Isso é democracia pura. Enfim, eu achei que foi uma viagem, presidente, bastante proveitosa. Foi uma viagem onde a gente conseguiu ter um saldo aí positivo. Eu quero também parabenizar lá ao ex-prefeito de Ribeirão Branco, Mauro Teixeira, ao Marco Aurélio, que esteve lá, brilhante, defendeu a cidade dele de Ribeirão Branco. Até hoje, conversando com ele via Facebook, ele falou, ex-vereador. Falei, mas não é o título de vereador que faz você ser ou não ser um bom trabalhador. O bom trabalhador não precisa estar na vereança para mostrar que ele é um guerreiro. Ele pode muito bem estar fora da vereança e mostrar que ele é um guerreiro, é um combativo. Esteve lá combateu o bom combate, meteu o dedo na cara de pessoas lá que estavam mais por fora do que água de coco, tocou o dedo na cara. Então, para mim, o Marco Aurélio, uma pessoa que eu quero muito bem, eu acho que ele foi assim bastante... Foi uma pessoa que atuou de uma maneira bastante impressionada naquilo. Eu fiquei muito impressionado com aquela atuação dele no local. Outra coisa, presidente, para mim encerrar minha fala bem rapidamente, eu gostaria de solicitar do vereador Marmo, que é presidente da Comissão de Saúde da Casa, para que a gente, na segunda-feira, vereador Marmo, que a gente fizesse uma reunião da Comissão de Saúde. Eu tenho aí uns fatos que a gente precisa sentar com a comissão e definir. Está acontecendo alguns problemas sérios com relação à saúde, entendeu? E não adianta a gente trazer um assunto antes de averiguar. Então é por isso que eu gostaria de convocar a Comissão de Saúde na segunda-feira, se possível, posterior ao horário de reunião da Comissão de Legislação. Segunda é feriado, desculpa, tem razão, na hora levantou agora, de segunda-feira é feriado, mas
Acredito que na quinta-feira, eu acho que a gente já deve estar atuando, vereador Marma, para que a gente possa sentar, não sei quem faz parte da Comissão de Saúde, mas eu tenho aí algumas denúncias sérias com relação à saúde e que a gente precisa averiguar em loco. Eu acho que o papel constitucional do vereador é exatamente isso. Enquanto a gente fica sentado aqui na cadeira, atrás de uma mesa, a gente não tem tempo de ver o que está acontecendo na frente dessa mesa. Então é hora da gente sair da nossa cadeira e ir lá averiguar esses problemas, coletar essas informações e posteriormente instaurar o que for necessário para que seja corrigido esses problemas relativos à saúde. Porque o povo é que paga o preço mais caro dessa ingerência. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, os colegas estão lendo a matéria do SPC, eu só queria deixar registrado o seguinte, que eu pago o meu aluguel para manter o meu escritório aberto no centro da cidade, porque eu acho que as pessoas fica mais fácil de comunicação. E vou dizer, eu pago meu aluguel sem precisar e não dependo absolutamente de ninguém para pagar o aluguel. Pago a minha água, a minha luz, o meu escritório, tenho os meus assessores, tenho 2 meninas excelentes que trabalham comigo. Então eu estou tranquila, porque o projeto que eu fiz aqui é um projeto de saúde pública. E vou dizer mais uma coisa, nós mulheres, nós estamos centradas 24 horas pensando em melhoria para a cidade. Na saúde pública que o Ney citou aqui, eu tenho um caminhão de denúncia, vereador Ney. Eu quero saber para quem é que eu vou denunciar. Porque Ministério Público, eu se tornei uma pessoa todo dia eu estou protocolando algum documento no MP. Todo dia. Não tem um dia que essa vereadora, assessora, não vai lá no Ministério Público protocolar diferentes assuntos da cidade. Então, nós mulheres, nós não temos tempos para piadas, nem para zombar das pessoas, porque nós estamos centradas, graças a Deus, Deus deu uma iluminação para as mulheres, nós estamos centradas em coisas sérias. Nós não pensamos em sexo 24 horas, não é o nosso objetivo, porque nós temos um coração que bate e nós somos, antes de tudo, geradoras de vidas. Então, acho que as pessoas têm que respeitar mais a mulher, sim. E eu vou, sabe, eu não gosto de tocar em assuntos assim, mas quando leva para um outro lado, eu também sei levar para um outro lado. Então, o meu escritório é lotado de gente. Eu ouço, sim. Eu tenho o dom de ouvir. Pessoas que estão na fila de espera por medicamento há 4 meses, vereador Ney. Outros com 1 ano de espera para conseguir uma vaga de oftalmologista, porque agora o boss deixou de atender Itapeva de novo. Por falta de medicamento de alto custo, porque vem de Sorocaba e aquela rotina sempre. Porque o médico não foi atender lá no bairro do Pacova. Porque não tem uma vaga de creche não sei aonde. Pessoas, seres humanos que estão hoje, eu até comentei com uma das meninas que trabalha na saúde, que estava conversando comigo, tem pessoas que estão se descontrolando, porque não tem um acompanhamento psicológico da saúde pública. São mães que estão aí em desespero, com filhos se drogando, porque não acham solução imediata para resolver os problemas. Né? Eu ouço sim, como eu ouvi uma senhora hoje que ela está com um problema bem desenfreado mentalmente, e eu fui conversando com essa mulher, e faz uma semana que essa mulher está indo lá no meu serviço, porque ela não tem mais com quem conversar. Então ela senta lá no meu escritório, fica o dia inteiro lá ouvindo as pessoas e conversando quando dá tempo comigo, com as outras 2 meninas que trabalham comigo. Sabe por quê? Porque ela teve um problema grave na vida dela. Ela viu a mãe dela ser morta, esfaqueada, na presença dela. Ela tinha 15 anos. Ela sabe, a mãe segurando a irmãzinha dela, que a irmã dela sumiu também no mundo. Então imagine a situação dessa mulher. Ela está sozinha, o marido faleceu, agora faz 1 mês, e ela está sem rumo. Totalmente sem rumo. Então ela vai lá no escritório e fica lá conversando. É aberto, entra quem quiser lá no meu escritório. Então eu queria deixar claro que o trabalho da vereadora não é um trabalho de agora, não.
Faz muitos anos que eu milito na vida pública, já levei cacetada, mas não vou permitir que zombem do meu trabalho. Não vou permitir, não. Sabe? Meu escritório está aberto para me atender a população. Agora, ficar zombando com um projeto que eu fiz aqui de saúde pública, por favor, me poupe, porque eu não tenho tempo para ficar perdendo. Mas eu gostaria também, senhor presidente, de tecer um comentário sobre o IC, o Instituto Criminalística. Nós, está aí o doutor Pedro Corrêa, sabe do que eu estou falando? O Instituto atende a região inteira, né, doutor Pedro? Atende a região inteira. Agora, imagine vocês que no sábado e domingo tem que manter um plantão, né? Porque eu posso precisar fazer uma perícia urgente, eu posso estar precisando comunicar um fato grave que aconteceu na minha cidade, vamos supor que eu não morasse em Itapeva, e pasmem os senhores que nós temos, acho que 3 peritos, um deles é de Itapetininga, o chefe dos peritos, e o IC fica com as portas fechadas no sábado e domingo, porque não tem um funcionário, doutor Pedro, para dar expediente, para chegar lá e falar, olha aqui, cidadão, vamos, senhor, sente aqui, aguarde um pouquinho que o perito foi fazer uma vistoria em algum lugar. Aí, nesse final de semana, uma pessoa me chamou e eu fui com a pessoa procurar a porta da perícia. Aí um moço acordou, estava dormindo, não sei o que é lá, não sei se é guarda, se é vigia, o que é, ele falou assim para mim, ainda bem que vocês deram de cara comigo, porque aqui não costuma ficar ninguém no final de semana. Eu falei, mas como assim não fica ninguém? Eu sou uma contribuinte, eu preciso de uma informação, onde está o perito? Eu preciso do perito para fazer uma perícia no veículo. O perito, não sei. Vocês liguem na perícia lá no Instituto Criminalístico, não tem uma pessoa, doutor Pedro, para atender o telefone. Não atende o telefone no sábado e domingo. Olha só, Tarzan, que absurdo isso aí. Isso aí é regional, isso é coisa para o Condersul também. Essa prefeitaiada aí que faz reunião, mas não resolve coisíssima nenhuma. Acho que não tem tempo para discutir os assuntos que interessam para a região. Fica fazendo reunião de Condersul, parece que não vejo solução nenhuma. Essa é coisa do cotidiano nosso aqui para a região. Se vem uma pessoa de Guapiara aqui, dá de cara com o Instituto Criminalística fechado, não se acha o perito. Você sabe como é que eu consegui achar o perito, doutor Pedro? Porque eu tive que ligar na seccional, no plantão, para me perguntar o número do celular do perito. Achei o chefe do perito, que estava em Itapetininga. O chefe do perito não sabia quem que era o perito plantonista. Aí depois, lá pelas 2 horas da tarde, que eu já tinha rodado a baiana para tudo quanto é canto, procurando perito, a gente localizou o perito, porque ele passou com o carrinho dele, né? Aí nós falamos, aquele lá é o carro da perícia. Fomos lá conversar com o perito para ele fazer a perícia no veículo. Isso porque a pessoa não morava aqui e precisava fazer do plantão, porque a pessoa ia para São Paulo. Então tem umas coisas, vereador de la Rua, o senhor que está aí pleiteando o Poder Executivo, que é coisa do cotidiano, que tem que ter um ouvidor, sabe? Pessoa para escutar o povão reclamar, sabe? É a falta de remédio no posto, é a falta da presença desse Instituto Criminalista, que não está funcionando, no sábado e domingo. Eu até vou sugerir que a Câmara faça um ofício lá para o delegado, coloque na porta lá, plantão hoje, o celular do perito, ou então aguarde até as tantas horas que o perito vai chegar, senão a pessoa vai dar de cara com a porta fechada. Primeiro que a porta já é uma porta feia, o vidro tudo quebrado, dá a impressão que é uma casa abandonada. O Instituto Criminalístico parecendo casa abandonada. Não tem funcionário no sábado e domingo. Aí, quer dizer que aí a pessoa fica rodando aonde? Procurando delegado na porta da casa. Eu já quase fui atrás do doutor Pedro lá para me orientar o que eu ia fazer daí, né? De tanto insistir no celular, eu fiz 15 ligações no celular para me conseguir falar com o perito. Não consegui achar de jeito e maneira. Porque um não sabia quem que era o plantão, o outro não sabia, que fica um plantonista, e esse plantonista ele tem que dar atendimento, inclusive, para o setor de meio ambiente. Foi o que me informaram. Então, coloque uma placa lá. Estarei aqui às tal hora, ou o meu celular é esse aqui. Porque o povo, gente, nós estamos cansados de tanto pagar taxa, imposto e andar, e faz a gente palhaço. Aí você vai precisar de uma coisa urgente, sábado e domingo, tem que ter o plantão, a lei fala que tem que ter plantão, aí você dá de cara com o prédio fechado. E vai reclamar para quem?
todo mundo está cuidando do seu assunto particular, que é sábado e domingo. Então, viu, Tarzan, eu quero que você ajude aí com a prefeitada para fazer um ofício também e pedir para resolver o problema lá. Ou põe um funcionário para atender um expediente no sábado e domingo, ou põe uma placa bem visível para que as pessoas saibam que o horário, alguém vai ter que estar atendendo lá, Margarida. O perito tem que estar presente. Como ele sai, então tem que deixar o telefone dele lá para a gente localizar o perito, né? Se acontecer uma morte num sítio, como é que vai fazer até achar o perito? E se eu quero comunicar um fato, tem que ficar procurando gente para tudo quanto é lugar? Eu imagino eu morando lá na grota, lá no meio do mato, e eu precisar de um perito vir para Itapeva, e aí eu chego em Itapeva, dou de cara com o Instituto Criminalística fechado, e não tenho como achar ninguém, o que eu vou fazer? Eu vou voltar embora de novo à minha cidade. É o que acontece. Então, sábado e domingo, plantão do Instituto Criminalística. Por favor, placa avisando o povo aonde é que a gente vai encontrar o perito, ou um funcionário que a prefeitura ceda, não sei como é que vai estar tendo um convênio agora, né, Paulo de la Rua? Vai ter um convênio com o Estado agora para ceder funcionários ou para contratar funcionários, não sei como é que vai ser esse convênio, que coloca um funcionário para dar uma informação, coloca um guarda lá, pelo menos, para falar assim: bom dia, cidadão, o senhor paga o imposto bem certinho? Então o senhor tem direito de saber na onde que o perito foi, né? Não tratar como nós somos tratados lá. Ah, ainda bem que vocês encontraram eu aqui, porque aqui não fica ninguém. Mas como isso não fica ninguém? Que é um órgão público. Aí é o governo do estado, né, é um convênio com a região inteira, aí eu vou cobrar de novo a prefeitada, que não estão não estão ouvindo a população. Prefeito que ouve o povo não vai tomando atitude. Sabe? É que é muita reunião, é muito discurso, é muito ir não sei na onde, aí não dá tempo, né, de ficar escutando o seu Zé, que mora lá na grota, a dona Maria, que está com seus problemas lá, não dá tempo de ouvir. Até entendo, né? Porque o dia hoje é rápido, passa muito rápido. Temos que saber ouvir o povão. Muito obrigada. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, nobres vereadores, vereadora Áurea, servidores do Legislativo, imprensa aqui, escrita, falada. Saudação aqui aos presidentes da provisória do Democratas, o Robson, presidente do PMDB, o Jefferson, o Modesto, o Gé. E uma saudação especial ao doutor Pedro Correia, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, e os demais presentes aqui nesta sessão de trabalho. Ocupamos a tribuna aqui para dizer, vereadora Áurea, que estamos solidários ao seu trabalho, à sua luta, à sua atuação e às suas posições. Dizer que já estamos providenciando uma audiência com o secretário da Segurança, de Estado da Segurança Pública. Qual é a pauta? Servidores públicos para ocupar as diversas delegacias e os diversos departamentos da área da segurança pública. As coisas, há anos atrás, nós reivindicávamos viaturas e equipamentos. Hoje tem 5 viaturas, um exemplo, e não tem motorista para dirigir a viatura da Polícia Civil. Então, nós pedimos aí auxílio ao gabinete do doutor Ulisses, e estamos esperando o Frederico Dávila, que é assessor especial do governador. Ele tirou aí uns 15 dias de férias, né? Carnaval. Assim que ele retorne, a nossa intenção é fazer uma audiência no início de março para tratar esta questão e dizer que nós, como instituição Câmara Municipal, estamos abertos aqui para, assim que o Executivo encaminhar alguma matéria nesse sentido, agilizar para dar uma resposta ao cidadão. O cidadão que paga os seus impostos, quem é o patrão? Nós somos servidores públicos, prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, servidores do Legislativo, executivos, servidores públicos da Polícia Civil, Militar, de todas as áreas, são
servidores públicos. Quem é o patrão? É o povo. Então, quando estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa obrigação. Então, vereadora, pode contar com o apoio deste vereador, e nós estamos aqui à disposição para receber as críticas, desde que venham de forma construtiva e respeitosa. Então, vamos cuidar com o maior carinho, com o maior respeito, essa sua reivindicação, estendendo a estruturação de todos os órgãos da Polícia Civil, da seccional da nossa cidade. Doutor Pedro, pode levar essa mensagem aos seus colegas, que eu falo aqui, é uma posição da Câmara de Vereadores. Nós vamos conversar com o presidente do Fundersul, já pedimos ao doutor Ulisses, vamos pedir ajuda ao Gibone, trabalho coletivo. Até o Roberto aí, se quiser, o Gé, pediu ao deputado federal Guilherme Mussi para que se possa nos acompanhar, nos auxiliar nessa audiência. Isso dá força política, e aí o trabalho agora não é trabalho partidário. Esse é um trabalho coletivo, suprapartidário, em favor da instituição da Polícia Civil, a melhor polícia do Brasil. Pode ter certeza que a Polícia Militar e a Polícia Civil é a melhor polícia do Estado de São Paulo, é a melhor polícia do Brasil, e merece o nosso respeito. Não existe instituição perfeita, mas sabemos aí que podemos afirmar que a grande maioria dos policiais são bons servidores públicos. Falar aqui, complementando a fala do vereador Ney, estivemos em audiência, deputado Pedro Tobias, o presidente estadual do PSDB, Bruno Covas, e isso foi uma reunião que foi a coordenadoria regional do PSDB que pediu, e estivemos lá para pedir agilidade nos procedimentos do meio ambiente, da CETESB, para agilizar a licitação da obra da rodovia SP-249, que liga Piaí e Ribeirão Branco. Trabalho de equipe, trabalho coletivo, e fomos muito bem recebidos, e aproveitamos também para ter uma abordagem muito dura com o vice-presidente da CETESB com relação à tramitação dos processos de licença de operação das nossas empresas aqui de Itapeva e toda a região sudoeste. Então, o pessoal está lá em São Paulo, não conhece a realidade, a burocracia, e o Pedro Tobias, com a sua maneira direta e objetiva, falou: eu sou testemunha. CETESB vai pedindo um papel, depois pede mais um papel, aí manda mais um papel, e a coisa não acontece. Então, nós colocamos de forma clara e sensibilizamos lá o secretário e a CETESB da importância desse órgão para agilizar as licenças, porque as empresas pedem hoje que as empresas tenham o ISO, certificado de ISO, né, no seu número do ISO, mas é necessário, não sei se é 9001, 9002, é necessário as empresas, para poder vender, tem que ter a licença da CETESB, senão tem empresas que não compram matéria-prima de mineradoras e outras empresas que não têm a licença ambiental. Dizer que é muito importante esse trabalho, vamos continuar trabalhando com entusiasmo, com dedicação, e queremos aqui receber cada sugestão, cada crítica, cada colocação, e queremos pedir para Deus que nos dê sabedoria para encaminhar essas questões. É trabalho coletivo e é nossa obrigação, estamos entusiasmados e vamos aqui. Eu quero aproveitar, senhor presidente, deu entrada nesta casa aqui um projeto do Executivo, que começou um projeto de lei de nossa autoria e depois foi aqui aperfeiçoado por diversos vereadores, e como é um projeto importante e está alterando só o exercício, não altera em nada a forma do PPI, eu queria que após o senhor consultasse
após a explicação pessoal, o senhor consultasse os vereadores se nós poderíamos estar votando essa matéria em 2 turnos na próxima quinta-feira, para dar uma resposta rápida, porque é uma oportunidade, vai chegar os carnês de IPTU, é uma oportunidade, aí a vereadora Áurea faz um grande trabalho nesse sentido, e esse PPI é um projeto importante, que dá mecanismos para aqueles que querem parcelar as suas dívidas junto à prefeitura e também compensar seus créditos com relação a IPTU e outros impostos. Então, o Executivo encaminha e o Legislativo aqui dá resposta rápida para aquilo que precisa ser, o que é necessário dar uma resposta para a população. Também, nós aqui estamos, agora vou falar como presidente do PSDB, Diretório Municipal de Itapeva. Nós estamos como presidente em comum acordo com a comissão executiva, com o diretório e com os filiados, cumprindo um cronograma, né? Como é do conhecimento, a imprensa tem divulgado amplamente aí esse processo e nós estamos cumprindo o cronograma. Mas nós queremos crer que o prefeito Luiz Cavani, com a sua liderança, com a sua sabedoria, ele, assim que voltar da sua viagem, vai se reunir com os candidatos, são 7 candidatos, vai se reunir também com o seu grande companheiro, a gente tem que resgatar a história, só para refrescar. Quando o Luiz Cavani tinha 3% nas pesquisas, a primeira pessoa que esteve ao lado dele, Dr. Ulisses Mário Tassinari, era afiliado no PT, foi um fenômeno, emprestou a credibilidade do nome dele para ser o vereador mais votado e ajudar o prefeito Luiz Cavani como presidente da Câmara durante praticamente os 4 anos. E depois, mais uma vez, o doutor Ulisses emprestou o seu nome como vice-prefeito para alavancar uma candidatura vitoriosa com aprovação de mais de 75% dos eleitores. E mais uma vez, né, essa parceria do Cavani com o doutor Ulisses, mérito do prefeito Luiz Cavani e das pessoas que acreditaram no projeto do deputado do Dr. Ulisses, em especial aí o coordenador da campanha, o vereador Paulo Della Rua, nosso presidente, resultou numa conquista para Itapeva. E aí nós temos que entender que vários, né, um destaque vamos dar aqui ao Juninho da Balma. Juninho da Balma teve um papel decisivo na eleição do Dr. Ulisses e fez de uma forma desprendida, uma forma de entender que era importante ter um representante aqui na região. Mas nós temos que ser justo, a quem honra, honra, e o Juninho foi importante nesse processo, assim como foi importante o Giribone, e nós fizemos também dentro das nossas limitações, as parcerias com o Dr. Ulisses e com o Giribone Panunzio nas pesquisas, que foram importantes para definir a estratégia articulada pelo vereador Della Rua, com as pesquisas que nós fizemos as parcerias, e aí vieram os parceiros para ajudar. Então, isso mostra que quando existe desprendimento, sabedoria, estratégia, eu vejo o seguinte, está fácil resolver o assunto. Nós temos 2 cargos em 2012, um prefeito e um vice. Nós temos uma vaga de federal em 2014. Eu acho que dá para atender todas as correntes. Se é para pensar, para desenvolver, aqui já tenho o primeiro desprendido aqui. Eu desde o começo, eu estou no meu 7º mandato, se Deus me ajudar, eu quero ir para o 8º, e é o seguinte, eu não sou nem candidato nem a prefeito e nem a vice, e também não serei candidato a deputado em nome de uma composição, porque aí, se não houver essa composição, eu acho que eu estou em condições de pleitear sim uma deputação. Por que não? Por que não? Quer dizer o seguinte, todo mundo pode, menos o Tércio Tarzan não pode nada, esse tem que, sabe, vamos deixar de lado. Opa, pera um pouco aí, eu estou disposto a dar minha contribuição, certo?
eu gosto do legislativo. Eu quero ser um vereador mais uma vez, quero ajudar, quero aproveitar esses relacionamentos que eu construí ao longo dos meus 30 anos de carreira. Graças a Deus, dá para contar aqui os lugares, os inimigos que eu consegui na política, porque adversários é natural, inimigos são pessoas que consideram, eu não considero ninguém como inimigo. Eu quero aproveitar esses contatos, esses relacionamentos, para fazer pontes, para viabilizar. E aqui hoje eu estou muito feliz, eu quero aqui dar os parabéns ao doutor Ulisses e à Santa Casa, que é o seguinte, a Santa Casa está comprando os equipamentos para hemodinâmica. Hemodinâmica, Itapeva vai ser um centro de referência para cardiologia. Agora, se não tem o doutor Ulisses para acertar lá com o secretário de saúde, que é amigo dele, o professor Giovanni Cherry, que é o secretário de saúde, a Santa Casa não adianta pôr o equipamento, porque aí não habilita para receber a alta complexidade. Itapeva vai dar um salto extraordinário com esse centro de hemodinâmica. E aí, o seguinte, eu sou uma pessoa que quando eu vejo alguém levantar uma bandeira, mesmo que a bandeira eu tenha iniciada, eu estimulo e apoio. Vocês foram testemunha, eu convidei o Marco André para vir aqui, que ia renovar a Sabesp, para discutir o Hospital Dia, porque ele tinha falado para mim. Aí fizemos a reunião e houve até um dissabor, né? O secretário não entendeu e ficou bravo comigo, porque achou que eu queria tirar o dinheiro do teatro para fazer o Hospital Dia, né? Eu não tenho esse poder, mas aí é o seguinte, o Marco André veio, fez uma explicação, e aí eu tenho que dar mérito para o Eliel aqui. Ele abraçou, nós levantamos a bola, nós não conseguimos dar conta de tudo, e o Eliel abraçou e ficou. Toda reunião com o Cavani, e o Eliel é a linha direta com o comandante, o Eliel querendo Hospital Dia, é o verdadeiro piolho, sabe? Toda sessão Hospital Dia. Parabéns, Eliel, parabéns. E aí é o seguinte, o pessoal fala, porque não sei o que, tá no jornal aí, é 20 mil aluguel, mas não é aluguel de prédio não. Primeiro vão se informar para ficar falando bobagem. É aluguel dos equipamentos do centro cirúrgico, equipamento de última geração, é visitar para ver que espetáculo, o avanço. E aí é o seguinte, o município vai dar resposta rápida para as pequenas cirurgias, para esses procedimentos. Eu vou encerrar aqui, presidente, dizer o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo de trabalho, todos os vereadores têm contribuído aqui, todos, cada vereador tem a sua contribuição. Margarido, num impasse lá na Sabesp, de repente o Margarido deu o caminho para a negociação. Às vezes é assim a vida. Aí o vereador não pôde dar o voto no Instituto de Previdência, mas não tem problema, deu uma contribuição com uma emenda fantástica, que nós bancamos. Eu falei, vereador, nós vamos bancar lá para não vetar. Se vetar, nós vamos derrubar o veto. Certo? Eu entendi a posição dele, respeitamos. Então nós temos que verificar o que cada um tem de bom para produzir, sabe? E eu agradeço aqui os vereadores, o Roberto foi solidário, esteve conosco. Na primeira o Eliel foi, na segunda não deu para ir, né? O Osiel pôde ir na primeira, foi na segunda também. Essas questões, né? Então todos têm uma colaboração. O vereador Marmo, sua contribuição com o Instituto de Previdência, um estudioso aí na negociação do ISS, é assim, é o debate, essas ideias aí. E eu tenho a consciência tranquila que a Câmara de Itapeva, ao final dos 4 anos, vai dizer para a população que ela promoveu leis importantes e deu retorno. Veio uma lei aqui, uma bola, sabe aquela bola perdida? É uma briga da vereadora Aura do Margarido, que se não tivesse eles para brigar, aquele terreno do seu Raul lá, o pessoal vende ilusão, mas é o seguinte, o seu Raul falou para mim, eu quero comprar aquilo lá, que para mim é moral, uma estrada perdida. Pagou agora, veio a lei para permutar. O homem não queria permutar nada, ele queria comprar. Alteramos a lei, falei, não, está autorizado a permutar e está autorizado a alienar. Está no cofre lá, 255 pau. E lá atrás vocês ajudaram a levantar mais 240 mil de madeira. É dinheiro que veio para o cofre. O Margarido conseguiu as casas de Furnas. Gente, tem trabalho.
Sabe? Cada vereador, o Ney conseguiu 100 mil lá, o ultrassom. Eu vou encerrar, presidente, que eu fico tão entusiasmado, empolgado com o trabalho. Vamos em frente, vamos trabalhar. A disputa vai ter lá na frente. Mas, enquanto isso, vamos trabalhar por Itapeva e região. Muito obrigado. Continuamos em tema livre. Com a palavra, vereador Eliel. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, imprensa aqui presente, público presente, boa noite. Também queria saudar o presidente do PMDB, o presidente do DEM e o nosso secretário do PR, também está lá sentado lá. Eu subo essa tribuna, senhor presidente, primeiramente, que nós estamos num ano de eleição. Primeiramente, queria dizer que o nosso partido fez uma reunião essa semana, foi uma reunião boa, e temos pré-candidato a prefeito. Então, estamos nessa luta. Está aberto para conversações e temos vários. Nós temos o secretário nosso, que é o pré-candidato, Luciano Oliveira. E eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, que eu considero uma pessoa, vereador Tarzan, uma pessoa abençoada por Deus. Considero, não tenho vergonha de falar aqui. Sou uma pessoa muito abençoada. Porque toda coisa que eu implanto na minha cabeça e penso em fazer, as coisas vão dando certo, as coisas vão caminhando, as coisas vão acontecendo. Eu falei, logo assumi esse mandato, foi um mandato meio turbulento no começo. Um dia eu brinquei com o prefeito Cavani, todo mundo sabe aqui, na minha relação com o prefeito. Falei com o prefeito que eu ia em Brasília e ia preitear uma rádio em Brasília. O prefeito até brincou comigo, viu, Léo? O Demo preiteou uma rádio para Itapeva, durou 20 anos e morreu o que está do Demo e não conseguiu essa rádio. Eu falei, eu vou. E fui mesmo, fui em Brasília. Não tenho vergonha de contar para ninguém aqui. Tomei um chá lá, porque lá é difícil, pessoa do interior. Fui lá no Ministério da Comunicações. Queria aqui uma pessoa que eu perdi o contato, Paulinho de la Rua. Uma pessoa que veio aqui, que era assessor do Nogueira, como é o nome dele, que senhor de idade? O Lino, verdade. Fui lá no gabinete da deputada Lino Correia. E falei para o Lino, Lino, eu vim aqui hoje, quero lá no Ministério das Comunicações para pleitear uma rádio. Ele brincou comigo, Léo, você não está pensando demais? Falou. Mas eu vim aqui, você pode ir comigo? Para mim não precisar ir lá no gabinete do deputado Milton Monte. Falou, não, eu vou. E foi mesmo, fomos lá, paguemos uma taxa, ele explicou direitinho, e fomos, e pela felicidade nossa, nós temos uma rádio autorizada no Gorizinho. Isso deixa eu muito gratificante. Até o Cavani um dia falou para mim que eu precisava de um arruamento no Gorizinho. Ah, mas você está com brincadeira. Eu falei, Cavani, eu preciso, preciso desse arruamento, porque estão pedindo, o Ministério das Comunicações estão pedindo. E foi autorizado. Outra coisa que eu levantei, isso foi no próprio gabinete da Lino Correia, foi do Provias. Eu vi lá, em cima da mesa, bastante cidade fazendo o financiamento do Banco do Brasil, o Provias. Também fui no gabinete do prefeito Cavani e falei que tinha 3 milhões. E o Cavani mandou esse projeto, a Câmara apoiou, e com esses 3 milhões, o Cavani está vendo o maquinário que o Cavani comprou com esses 3 milhões de reais. Também é uma bandeira desse vereador. E do Hospital Dia, eu sou grato ao vereador Tarzan, que ele sabe muito bem disso. Um dia eu liguei para ele, quando concretizou, e fomos lá visitar, né, vereador Tarzan? Então, quem honra, honra. Eu honrei o vereador Tarzan, porque ele falou que ele levantou essa bandeira e depois eu... E um dia, como eu sou muito amigo do Dr. Roberto Abude, vereador Áurea, numa consulta minha, que ele é um médico meu, ele convidou eu, sem brincadeira nenhuma, com toda a minha simplicidade, ele falou, Léo, vamos ver um empreendimento que eu fiz aí? As coisas, quando tem de acontecer, acontecem mesmo, não? Quando é para ser abençoado, é abençoado mesmo, não adianta. E levou eu para ver. Fui ver lá, coisa mais linda, não foi, vereador?
Tarzan, você viu lá. E eu brinquei com ele, Abude, você não precisa, fez isso aqui, você não aluga. Falou, posso até pensar. E levei essa ideia para o Marcos André. O Marcos não deu nem, vou falar a verdade, no começo não deu nem pelota para mim. E eu levei para o Cavani, verdade. Cada dia que eu vi o Cavani, eu tive um problema com o meu funcionário que ficou doente, eu não podia mandar para São Paulo. Graças ao Paulinho da La Rua, que eu pedi auxílio para o Paulinho, o Ziel, o vereador Ney, que não conseguia transferir o meu funcionário, e vendo meu funcionário morrendo aos poucos, comprei uma briga na Santa Casa, que sou briguento, que as pessoas da Santa Casa vendo o meu funcionário morrendo aos poucos, e arrumavam um lugar para ir na Santa Casa de São Paulo para conseguir uma operação. Graças à interferência do Paulinho, do Dr. Lice, o funcionário meu foi transferido e está bem, está trabalhando de novo. Eu falei, eu vou acampar essa bandeira, levantar essa bandeira. E graças a Deus, deu certo. Levei o Tarzan lá, o Abude já saiu do prédio, e está para ser inaugurado, só o Cavani chegando, né, Tarzan? Então essa é uma conquista, não é conquista minha, é conquista do povo de Itapeva. Então isso eu fico muito contente, é como eu dei entrevista na Gazeta. O trabalho a gente faz, agora pertence ao povo. Nós somos em 10 vereadores, fizemos o trabalho, agora cabe ao povo julgar se nós devemos continuar ou não. Mas eu quero dizer aqui, com tudo que eu já passei na minha vida, com tudo que eu sofri, eu quero dizer que eu sou uma pessoa abençoada. Nas minhas coisas particulares, na política. E isso que a gente, quando muitas vezes é abençoado, a gente leva alguma cacetada e paga por isso. Eu já paguei caro por isso, muitas vezes está aqui, já que eu falei. E eu fico grato, fico contente. Quem ganhou é a população. E isso me emociona eu. Não por ser vereador, por vaidade de ser vereador. Emociona eu porque em conjunto dá para fazer muita coisa. Sem falar outra coisa, outro projeto que fiz também, esse eu dou mérito para o Marco André, junto com o Marco André, fizemos junto um projeto que o governo Lula dá muita prioridade para índio, negro e pessoa pobre. Isso ninguém tira do governo Lula, que isso é verdade, vereador Zé. E nós fizemos, baseado no Jaó é um OBS conveniado com o Guarizinho, e nós ganhamos 200 mil para a construção do posto do Guarizinho, que eu já estou cobrando a empreiteira, já liguei para isso que aconteça o mais rápido possível. Não pensando na minha eleição, mas pensando na nossa comunidade lá que está precisando e demais desse posto. Tem 200 mil, faz mais de ano do Ministério da Saúde que está nos cofres da Prefeitura, e já saiu licitação para esse posto se sair. Então eu fico muito contente, vereador Tarzan. E você é uma pessoa que faz 30 anos que está na política, e uma pessoa que eu aprendi a admirar aqui na Câmara. Nós temos embate, a única coisa que não pode falar é mal do PSDB só, para não ter atrito com o Tarzan, mas no mais, o Tarzan é um companheiro, é uma pessoa que entende, aconselha na hora certa. Então eu fico muito grato. Essa é a minha exclamação, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos os presentes. Dois assuntos a tratar nessa noite. Nós, aqui o ano anterior, nós fizemos um trabalho voltado ao recolhimento de tributos municipais, a contribuição do ISS e outras taxas que nós cuidamos durante o ano, e no final do ano nós tivemos aí uma legislação aprovada, onde foram alteradas algumas alíquotas e outras tiveram a sua diminuição, aí diminuindo a carga tributária. Mas nós temos que ter esse ano, e novamente já estou iniciando esse ano com esses estudos, que eu entendo que Itapeva precisa passar por uma reformulação de tributos municipais, de arrecadação de impostos, até porque agora já foi publicado, e a partir de março a arrecadação de Itapeva ela estará aumentando de muito, duplicando ou triplicando a arrecadação do ISS, porque ele passa a ser agora por nota fiscal eletrônica. Qualquer nota fiscal de prestador de serviço e mão de obra só pode ser emitida eletronicamente, é online, é rápido essa informatização. Então a arrecadação e o conhecimento da administração pelo faturamento dos empresários esse ano é rápido, ela tem condições de cobrar e não esperar os 5 anos, mas vem de encontro com aquilo que eu discuti o ano anterior,
que nós devemos cobrar menos alíquotas, menos impostos de quem tem condições de poder contributivo e paga, e temos que aumentar os encargos de quem não vem contribuindo. E a Câmara deu essa contribuição no ano anterior, numas alíquotas fixas, que este vereador está pagando o preço em algumas categorias, mas nós assumimos aquilo que nós propomos aqui nessa Câmara, são alíquotas das fixas, e quem paga por percentual vai ter uma grande dificuldade esse ano. Nós estamos trabalhando com a administração e nós vamos fazer os devidos estudos e nós vamos apresentar novamente uma outra legislação com relação à arrecadação de ISS e outros tributos, e que nós temos também que rever. Esse ano nós temos que rever, Paulinho, novamente, nós, e para quem estiver, que seja o PSDB na próxima gestão, nós vamos rever a questão do IPTU. O valor venal dos imóveis aí no Jardim Ferrari não pode ser menor do que os imóveis que hoje está acontecendo em alguns casos na Vila Aparecida. No Mont Blanc tem terreno com valores venais inferiores a outros bairros da região. Então nós precisamos rever, e durante esse ano nós vamos ter aí coragem de estar estudando e apresentando essa nova reformulação também, até para fazer parte aí de um programa de governo, seja de qual partido estiver interessado. Outra coisa, vereadora Áurea, nós agradecer aí aos vereadores, nós, o ano anterior, fizemos um trabalho voltado, tivemos a aprovação da Câmara, e ontem nós estivemos na administração a tarde toda, na implantação, que é com relação àquela nossa emenda do valor de quase 400 mil reais, que nós colocamos para aquisição de medicamentos. Nós não entendemos que o cidadão que vai até uma unidade básica, até um AME, até uma Santa Casa, até um postão, e ele encontra um médico que prescreve um medicamento que não é na relação municipal, que não faz parte da REMUME, ele não tem condições de comprar. E aí a indagação e o questionamento do secretário Marco André durante todo o ano 2010 é que não tinha exceções, só se comprava medicamento da REMUME. Eu vou mostrar para ele as exceções, ele vai ter conhecimento das exceções. Então nós fizemos aquela documentação, onde nós colocamos no orçamento, além dos 400 mil, mais 370 e poucos mil reais, e ontem nós estivemos na administração com os técnicos, afirmando que daquele dinheiro, a dúvida era que eles poderiam usar os nossos 400 mil e tirar os 400 mil que a saúde tinha preconizado, e nós fomos lá bancar a posição da Câmara, que não é o nosso, é 800 mil reais para atender aquele cidadão que não tem condições e fica aí perambulando com o receituário médico, pegando autorização, mandando para a farmácia municipal, manda para o secretário, tem que esperar ele vir agora da turnê para depois assinar a autorização, a documentação está lá. Todo cidadão que tiver um medicamento que não é da lista da REMUME e que ele está com dificuldade e ele passando pelo crivo da assistente social no postão, ele tem o direito, e o município tem agora a parte jurídica e recurso financeiro durante o ano, que é mais de 30 mil reais mensais para atender esse receituário. Eu já estou encaminhando todos os pacientes que procuram, que estão com dificuldade, que não conseguem medicação, encaminhando, busca, leva a cópia da lei, a cópia da emenda, que o município tem que atender esse cidadão. Nós entendemos, não é atendimento pessoal, é atendimento no coletivo. Todo aquele que tiver necessidade vai procurar e vai ser atendido. Então nós temos esta grande preocupação, e ontem nós estivemos lá com os técnicos mostrando que vai ser assim, e a emenda é desse vereador, os 10 vereadores aprovaram, e nós vamos estar cobrando para que a saúde possa prestar essa melhor qualidade de serviço na prestação e na doação deste medicamento. Pedir aos vereadores, que o vereador Eliel, que é amigo do comandante, que tem suas conquistas, e outros, nós vamos fazer um documento em nome da Câmara Municipal. É um requerimento, não desse vereador, em nome da Câmara Municipal. Todos os vereadores sabem o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Em 3 mandatos, nunca olhei para o bairro Aldo Brancal, e dificilmente o Aldo Brancal vinha conseguindo algumas benfeitorias. E nesse último mandato nós assumimos uma responsabilidade e iniciamos a busca de recursos através então do deputado Rodolfo Costa e Silva para atender aquela comunidade, e que hoje
melhorou e bastante já a rodovia, com pavimentação, com posto de saúde, com guarda municipal, a pista, o acostamento ali, o vereador Margarida está sempre lá, mas nós precisamos cobrar. Hoje tem a verba de recap, que está sendo feita no município, várias ruas, mas nós precisamos voltar a nossa atenção. Guarizinho está sendo bem atendido, Opacova, Bairro dos Pintos, São Roque, tem muito a se fazer, mas o Alda Brancal ainda precisa de um estímulo a mais do prefeito municipal e da prefeitura, porque as ruas do bairro, o esgoto, a limpeza urbana do bairro ainda está necessitando. Então nós precisamos fazer um requerimento, depois eu vou formular isso aí lá com a secretaria, para que a administração continue o serviço do esgoto e a pavimentação através do assentamento de lajota. Nós estamos lá, já alguns meses vem parado esse serviço, outras ruas estão sendo recapeadas e deverão ser recapeadas, e é com recursos que esta Câmara conseguiu, através da renegociação com a Sabesp, teve a contribuição de vários vereadores. Então eu quero que cada vereador, quando estiver aí com o prefeito municipal, a gente cobre da administração a continuidade dos serviços lá prestados lá para a comunidade do Alda Brancal, que ela precisa, não muito mais, mas ela está muito mais atrasada em investimento público. Então eu acho que o Alda Brancal se faz necessário que essa melhoria nesse ano, nessa gestão ainda do prefeito Cavani, ela continue, porque eu tenho certeza que quando nós estivermos lá, a partir do próximo ano, na administração municipal, nós vamos fazer com que o Alda Brancal continue a crescer, com certeza. Muito obrigado. Paulo Della Rua, vereadores que compõem a mesa, vereadores que estão em plenário, imprensa que se faz presente, funcionários da Câmara, temos aqui presidentes de partidos, como o senhor Gé, o Robson, também futuros candidatos e, se Deus quiser, futuros vereadores, como o Dr. Pedro Correia, e a todos vocês que estão circulando, a todos vocês, boa noite, é um prazer tê-los nessa Casa de Leis. Eu ouvi atentamente cada vereador que usou a tribuna, sou também testemunha do trabalho que cada um realiza, que cada um desenvolve, cada um do seu modo, a sua maneira, pleiteando benefício ou para a sua comunidade, ou pleiteando para o desenvolvimento da nossa Itapeva. Admiro o trabalho de cada um e, senhores, as eleições estão chegando, dentro de poucos dias teremos as eleições de 2012. E já começou a clarear mais ou menos quais serão, quem será candidato de cada partido, ou os candidatos. O PSDB já apresentou uma lista com 7 nomes, todos têm qualidade para administrarem a nossa cidade. Desejamos boa sorte a todos os que estão concorrendo nestas prévias. Temos também o lançamento da candidatura do Luciano Oliveira, como colocou o vereador Eliel, o moço também que tem um belíssimo trabalho frente ao setor da segurança do município, que Deus o abençoe também nessa empreitada. O PT também já está divulgando possíveis candidatos, como o Dr. Roberto Abud, como também o Geraldo e a Setembrina. E o PMDB, nosso partido também está apresentando. O PP Teumase, um jovem, um jovem também que tem aí um sonho muito grande de ver uma Itapeva diferente. E o PMDB também está apresentando, pois não? O Diclei, bem lembrado, o Diclei também, um empresário da cidade, que também está tentando viabilizar o seu nome para ser prefeito da cidade, também tem as condições. E o nosso PMDB, que está apresentando à população 3 nomes, para que a população possa analisar cada nome que o PMDB está apresentando, que é o Ralph da farmácia, também um empresário da cidade, que tem um trabalho prestado na cidade, uma ficha limpa, tranquila. Tem também o Júnior da Balma, que é um jovem de 34 anos, que tem um trabalho social fantástico, não só agora em época de eleição, mas já vem há muito tempo, começando em Nova Campina, em que ele construiu uma escola modelo em Nova Campina,
e deixou à disposição da comunidade e apoia aquela escola que tem até um mini teatro dentro da escola. Sem dizer o trabalho que ele realiza junto à CDC já há muitos anos, trabalho que ele realiza também. A Santa Casa de Itapeva, ele construiu uma ala lá para atender pessoas carentes que ficavam nos corredores, e um dia visitando a Santa Casa, o Juninho ficou indignado de ver aquela situação e investiu para que se fizesse uma ala para atender a população mais carente. E essa ala hoje, que vai ser inaugurada dentro de poucos dias, ela é tão bonita quanto a ala particular, se não for melhor. Vocês devem conhecer lá a ala que ele fez para atender as pessoas carentes. E fora o trabalho, outros trabalhos que ele vem realizando com renais crônicos, ajudando. E ele sempre é uma pessoa muito desprendida, uma pessoa que todos deveriam conhecer melhor, que com certeza irão admirar a capacidade desse jovem. E também, o meu nome, eu coloquei meu nome à disposição do PMDB, para também ser candidato a prefeito, visto que nós estamos muito bem, o nome Roberto Comirão está muito bem perante a opinião pública, com uma porcentagem sensacional. Fico muito feliz das pessoas quererem, né, que a gente possa assumir o cargo, mas eu sempre falo, o futuro pertence a Deus. Planos eu tenho, assim como De La Rua tem os planos, Tarzan tem os planos dele, mas a resposta vem da boca de Deus. Eu só peço a Deus que aquele que for o contemplado de vir administrar a nossa cidade, peço a Deus que essa pessoa, que com certeza será uma pessoa iluminada, pois receber como presente uma população tão pacífica, uma população tão acolhedora como a população de Itapeva, é um presente de Deus. Então aquele que for o prefeito, talvez esse futuro prefeito esteja nesta noite aqui entre nós, ou talvez não esteja em algum outro lugar, mas a pessoa que for, eu peço a Deus que o ilumine no sentido de gerar empregos para a nossa cidade. Itapeva, gente, uma cidade, como já disse, de um povo maravilhoso. Itapeva desenvolveu muito nesses últimos anos. Lógico, o Cavani fez uma bela administração, reconhecemos aqui o trabalho do Cavani como administrador, mas tudo começou atrás com outros prefeitos, que cada um contribuiu de seu modo, à sua maneira e conforme o tempo. Hoje em dia, sabemos que o governo federal tem inúmeros projetos, envia dinheiro, o governo estadual está aí com verbas nas cidades, então isso ajuda em muito. Mas, alguns anos atrás, os prefeitos que antecederam o Cavani tiveram mais dificuldades. Era difícil tocar a cidade, mas cada um contribuiu à sua maneira. O Armando, do seu modo, à sua maneira, o Guilherme, do seu modo, à sua maneira, o Vilmar também, do seu modo, à sua maneira, e o Cavani continuou esse trabalho. Itapeva, hoje, ela é a cidade polo da nossa região, a cidade central, a capital da nossa região, sem sombra de dúvida. Tanto que circulares, antes era ônibus intermunicipal, hoje são circulares, que vai até Buri, aqui, Itaberá para cá. Então Itapeva é um grande centro comercial da região. Só que, senhores, 3 bandeiras são importantes, e são as 3 bandeiras fundamentais do partido que eu pertenço, o PMDB. Geração de empregos, porque é inadmissível um jovem sair de uma faculdade com dificuldade se formar, depois se pega o diploma, não sabe o que fazer, não sabe onde procurar emprego. Eu cito jovem, mas temos aí pais de famílias que estão desempregados, pessoas que precisam de trabalho, mulheres. Então, que o prefeito que assumir a cidade olhe não só para obras. Eu acho importante ter asfalto, é fundamental. É fundamental deixar a cidade bonita, é importante. Mas é mais importante que o cidadão que ali reside tenha uma vida digna. E quando eu falo vida digna, uma moradia digna. Então a segunda bandeira que nós estamos também carregando é a bandeira da moradia. Ceder espaço, a prefeitura tem que ceder terrenos, dar a infraestrutura para que venham casas populares.
Não 200, 300, mas 2.000, 3.000, já que a procura é grande. Nós temos aí uma lista de 12 mil pessoas querendo uma residência. Itapeva é tão caro o aluguel. Imagina um pai de família ter que pagar 500, 600 reais. Para ele pagar esse valor, tem que ganhar 1.700. Onde você arruma emprego em Itapeva de 1.700 reais? O desemprego em Itapeva está muito grande. Eu vi os dados, muito grande. O maior gerador de emprego em Itapeva é o comércio. Então precisamos de moradias populares. Precisamos de geração de empregos, incentivar vindas de indústrias para cá. Isso compete, a prefeitura compete sim. Tem como fazer? Tem sim. Se, por exemplo, vou dar um exemplo tão simples para gerar emprego. A prefeitura, ela consome muito, vou pegar um exemplo simples, mano. Frango, por exemplo. Compra-se frango para merenda das crianças, não é? Muitos frangos e outros produtos mais. Por que não montar uma cooperativa? Pega um bairro carente, aquele bairro vai criar, só que a prefeitura tem que dar os técnicos, acompanhar o trabalho, incentivar. Vários empregos serão gerados. Compra-se ali. Eu estou dando um exemplo. E no setor de construção do município, que todo o material vem de fora? Não pode formar-se cooperativas. Cooperativas é o caminho, é o futuro para gerar emprego. É o futuro, é o caminho. E outra coisa, gente, que eu acho fundamental melhorar na cidade: saúde. São as 3 bandeiras que nós estamos carregando. Não sei se eu serei o candidato do PMDB, mas se eu for o candidato do PMDB a prefeito de Itapeva, e se eu for o prefeito de Itapeva, eu quero que vocês me cobrem nesses 3 itens que eu citei: geração de empregos, moradia e saúde. Para concluir, senhor presidente, esses dias foi uma senhora na rádio, que por falar em rádio, já que o vereador lançou candidatura dele a deputado, eu também gostaria, dependendo do que ocorrer nessa eleição, também quero lançar minha candidatura a deputado, sim. Por que não? Já que nós estamos trabalhando para mais de vamos chegar a trabalhar quase 3 milhões de ouvintes no rádio que nós estamos trabalhando, a Rádio Pop, que vai Tapetininga, vai receber o sinal da Rádio Pop, Botucatu, Júnior comprou a rádio Botucatu, Osasco, ele comprou uma rádio em Osasco. Por que não? Eu, como comunicador da rádio, por que não ser candidato a deputado? Então também vou pleitear sim, por que não, né? Caso, dependendo do que ocorrer nessas eleições, né, gente? Então, senhores, para finalizar, essa senhora me procurou, ela está com um problema sério nos ossos, precisa de um reumatologista com urgência. Itapeva não tem. E são vários e vários casos de pessoas com esse problema. Não tem na cidade. Aí essa senhora foi até Sorocaba, chegou em Sorocaba, uma senhora muito simples, apresentou lá do grupo e falou: a senhora não é de Itapeva? A senhora tem que ser atendida lá. Mas lá não tem. A senhora não pode ser atendida aqui, a senhora tem que voltar lá. Aí ela volta para cá, fala do secretário, empurra para lá, empurra. Doença não espera. Não pode esperar, tem que se resolver. Então são as 3 bandeiras que estamos carregando e pedimos àquele que for iluminado, abençoado, ser prefeito, que realmente execute esses 3 itens que eu acabei de expressar. Boa noite, obrigado a todos. CCE, Paulo Rangel, a respeito da questão do turismo de Itapeva, e esta presidência fez questão de lembrá-lo de duas reivindicações feitas pelo município de Itapeva, pela região, a respeito da SP 258, que são as terceiras faixas, uma reivindicação feita pelo Dr. Ulisses já o ano passado, junto ao Artesp, as terceiras faixas no trecho Capão Bonito e Tararé, e também a ampliação das marginais de 2 km para 6 km. Para nossa surpresa e alegria, realmente está sendo estudado isso pela SP Vias, pela CCE, e ele nos deu aí uma boa esperança a respeito dessas 2 obras. Realmente tem que ser feito um remanejamento no contrato, que já era previsto, mas a Artesp já liberou a CCE para fazer esse estudo e apresentar a Artesp, no caso a agência,
para ver se é viável e possível a realização dessas duas obras, que eu acredito que seja de suma importância para o desenvolvimento da nossa região. E também eu coloquei a ele a situação do VDM, tendo em vista que até se atingir esse limite de 5 mil veículos dia, praticamente aí vai demorar muitos e muitos anos. E também, vereador, eu comentei da realização desse plano de desenvolvimento que vai ser feito por uma empresa, até mediante essa verba que foi conseguido junto à Secretaria de Desenvolvimento, do secretário Paulo Barbosa, no valor de R$380 mil, sendo 300 mil do Estado, 80 mil de contrapartida. E vamos pedir a essa empresa que, ao fazer esse plano de desenvolvimento para a região sudoeste, que coloque como item fundamental e necessário a duplicação do trecho, se for possível, Capão Bonito e Itararé, ou se não, Capão Bonito e Itapeva. Tendo em vista que eu coloquei e ele também concordou, que para se atingir o VDM de 5 mil quilômetros, 5 mil veículos dia, nós teremos aí muitos e muitos anos. Então, a partir do momento que essa empresa que ganha a licitação seja contratada para fazer esse estudo de desenvolvimento, nós façamos aí uma pressão e colocando a duplicação como sendo um item fundamental, porque se não houver a duplicação, dificilmente a gente vai conseguir atrair essas indústrias que o vereador Roberto Comerão tanto cobra, e com razão, para a região de Itapeva. Então, nós fomos muito bem recebidos, não só pelo presidente, ele reuniu toda a diretoria da CCR para ouvir a explanação do secretário Davi, muito bem elaborada, através de projetor, levou um estudo muito substancial a respeito do ecoturismo e também a respeito das reivindicações da Câmara Municipal. Passamos à ordem do dia. Consulto desde já aos senhores vereadores se podemos dispensar a leitura, discutir e votar em bloco os itens da pauta. Itens 1 a 5, matérias pacíficas, requerimentos e projetos de lei. Consulto os senhores vereadores. Está em discussão. Peço aí a presença do vereador Tarzan. Vereador, funcionário Edson, que chama o vereador Tarzan. Itens da pauta 1 a 5. Em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Itens aprovados. Matéria para a próxima sessão. Segunda discussão e votação, os projetos de lei 12 e 14/12.